quero ler o texto de Lucas, capítulo 13, com vocês nesta noite. Lucas, no capítulo 13, e vamos ler 2 versículos, aliás, um pouco mais de 2, né? Capítulo 13, versículo de número 31, que diz assim: naquela mesma hora, todos encontraram? Fiquemos em pé. Não? Muito bem. Glória a Deus. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te, vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhe respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje e amanhã, e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados, quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os teus próprios no ninho, debaixo das asas, mas vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venha a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Amém? Que Deus continue falando conosco, digam glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Nesta passagem eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu acho interessantes para a gente nesta noite, nesta tarde ainda, né? Neste culto. É exatamente a questão do porquê Jesus disse esta importante mensagem de resposta a Herodes. O que me chama a atenção, irmãos, é, em primeiro plano, a pressão de Herodes. Eu não preciso falar de Jesus, porque todos nós sabemos quem foi, quem é Jesus, né? E o que ele fez. Mas eu quero falar um pouquinho sobre Herodes. Olha só a forma articulada pelos fariseus para tentar retirar Jesus daquele cenário. Primeiro eles vêm com uma passagem, uma palavra, uma forma intimidatória de dizer: retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. Matar a mim? Matar a você? Qualquer um de nós que passássemos por uma possibilidade de receber uma notícia que a qualquer instante você seria morto, se permanecer no lugar onde você está, certamente a gente deixaria, se fosse nós, a gente deixaria o lugar. Então os judeus, eles não quiseram retirar Jesus, esconder Jesus. Eles não pensaram na proposta de preservar a vida de Jesus. Quando a gente lê esse texto, a gente pensa que eles gostavam de Jesus e queriam preservá-lo, mas não é isso que eles quiseram. Porque se eles quisessem preservar Jesus, teriam dito assim: esconde-te, vá a um lugar seguro. Mas, na verdade, quando lemos o texto, eles disseram assim: olha, vai daqui, saia dessa cidade, né? Fuja daqui, desapareça. O objetivo deles era retirar Jesus de Jerusalém. Por que eles queriam retirar Jesus de Jerusalém e impedir a morte, impedir o ministério de Jesus? Tem uma série de fatores aqui que é importante. Primeiro, Jerusalém era uma terra rebelde, era uma terra que não se rendia, era uma terra fria. Engraçado, o lugar que é tido como capital mundial das religiões, porque dali saem as grandes religiões, podemos dizer, não é? E do lugar onde nasceu praticamente Jesus, era um lugar frio, era um lugar rebelde,
Era um lugar onde o povo não queria saber de Deus. Viviam com Deus, mas não queriam saber de Deus. E isso é difícil entrar na nossa cabeça, porque dá-se a impressão de que esse povo vivia para Deus, mas não é verdade. Eles não só matavam os profetas, e eu pergunto, como que eles matavam os profetas? De que maneira matavam os profetas? Eles matavam os profetas de desânimo, eles matavam o profeta de frustração, eles matavam os profetas, e a Bíblia diz, inclusive, que apedrejavam. O que era o apedrejar profeta? Era o linchamento, como foi feito com Estevão? Linchamento de Estevão vai acontecer posteriormente, mas eram as críticas em cima da palavra dos profetas. Vejam quantos profetas foram esbofeteados, quantos profetas foram aprisionados, quantos profetas foram maltratados. Vocês podem ver por João Batista, por exemplo. João Batista foi preso porque denunciou o pecado, foi encarcerado por causa disso e também degolado. Então, era uma terra extremamente ruim. Mas a pior de todas as hipóteses que me faz pensar por que Jerusalém era uma cidade tão assim, a ponto de Jesus pronunciar um lamento como esse, está no verso de número 34, na segunda parte, que diz assim: quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como uma galinha faz com seus pintinhos. Quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo da minha asa, da minha proteção, e vocês não quiseram estar debaixo da minha proteção, escolheram ficar só. Veja, irmãos, eu pergunto a vocês, como pode a pessoa rejeitar a proteção de Deus? Eu fiquei pensando há poucos dias numa mensagem que eu li de alguém que mandou para o trem, que ele disse o seguinte: eu não preciso, entre linhas, eu não preciso do seu cuidado. Alguém disse assim: tome cuidado com isso, não pratique essas coisas, vai te fazer bem. E a pessoa, nas entrelinhas, construiu um discurso dizendo assim, traduzindo: eu não preciso do seu cuidado, eu não preciso de sua proteção, eu não preciso que você se preocupe comigo, porque eu sei me cuidar. Quantas vezes eu já disse isso a alguém e já ouvi esta mesma palavra: eu sei me cuidar. Bom, ainda hoje eu compartilhei com a irmã Cida, dizendo o seguinte, que nós, na adolescência, a gente acaba tendo essas rebeldias. Não sei se vocês, talvez não, mas, pelo menos a mim, eu também passei por isso até que encontrei uma pessoa no corredor da escola e ela mudou a minha vida. Graças a Deus, a palavra da professora naquele dia mudou a minha vida. Ela não é crente, eu a encontrei esses dias lá no Roldão, e eu disse: a senhora se lembra de mim? Ela disse: não. Aí eu me apresentei, ela se lembrou de mim, da escola, mas não se lembrou do acontecimento. Então, quantas vezes as pessoas usam esse recurso para dizer que não querem o cuidado de alguém, de um amigo, de um parente, de uma pessoa, por exemplo, que tem condições de cuidar, não é? Geralmente, e nesses dias, os filhos fazem isso, principalmente os adolescentes, fazem isso com seus pais. Graças a Deus, pelos pais que não têm esse desprazer de os filhos fazerem isso com você. Mas os que têm, acabam sofrendo essa situação, porque a gente sabe que, posteriormente, ele não sabe se cuidar ainda. Ele não está apto a se cuidar. E ele vai gerar problemas. Bom, mas esse é o maior dos desafios, aliás, a maior das crises que eu acho, que eu penso, que dos pecados, vamos falar assim, de Jerusalém, é não querer estar perto de Deus, na proteção do Senhor. Mas o que isso tem a ver com o que a gente está pregando aqui nesta noite? Primeiro, nós que estamos aqui neste culto, neste dia, precisamos entender algo, que tanto Jesus
Ele também disse isso a nosso respeito. Do mesmo jeito que aconteceu a mim, vai acontecer com vocês. Vão querer fazer com que você se retire também. Quererão fazer com que você deixe também. Mas Jesus tinha uma missão, irmão. Ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo. E quando ele manda a resposta para Herodes, ele dá exatamente a missão. Observe isso, irmão. Vejam lá, retomemos ao texto, retornemos. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe, retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. E ele, porém, respondeu, ide, dizei à raposa, que hoje e amanhã expulso demônios. Ou seja, é o que ele faz. Observe, é o trabalho dele. Ele estava fazendo ali. Digam à raposa o que eu estou fazendo hoje e amanhã. E digam a ela também, que curo e amanhã expulso demônios e curo os enfermos. E no terceiro dia, qual referência do terceiro dia? Da manhã da ressurreição. No terceiro dia terminarei. Então, em outras palavras, ele diz, eu só vou me retirar quando eu completar o meu trabalho. E esse nosso Jesus deixou muito claro para ele o que importava. O que importava para ele não era ceder à intimidação recebida da parte de Herodes, mas o que importava para ele era cumprir a missão. E o verso seguinte ele diz, importa, vírgula, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que o profeta morra fora de Jerusalém, fora de sua pátria. Nesse caso. Então, o que importa, irmão, quando a gente pensa nisso, quando eu leio esta passagem bíblica, eu fico pensando, eu faço uma pergunta a vocês, o que importa? Quantas vezes você já foi como Jesus, não comparando-nos a Jesus, mas quantas vezes, à semelhança de Jesus, nós já fomos intimidados. Já recebemos intimidação. Já fomos intimidados de alguma forma. A intimidação pode se dar de muitas formas. Uma delas é esta, saia daqui, senão te mato. Foi o que Herodes fez. A outra pode ser, pare com isso, senão te arrebento. Pare com isso, senão eu faço tal coisa. Se você não deixar de fazer, eu vou. Isso é intimidação. E quantas vezes nós somos intimidados ao longo de nossa caminhada, irmão? Esse ano, quantas vezes fomos intimidados e por quantas pessoas fomos intimidados? Quantas pessoas e quantas vezes? O que é importante é fazer análise dos objetivos de quem tenta nos manipular, ou seja, tenta nos movimentar. E aqui está muito claro que a intimidação não era pela preservação da vida de Jesus, da integridade de Jesus, mas era pela interrupção do trabalho dele. Quantas pessoas não querem o nosso trabalho, não querem o seu trabalho, não querem o meu trabalho? Quantos não querem o seu sucesso lá na empresa, lá na escola ou em qualquer outro lugar? Você já se deparou com isso? Até mesmo na sua própria construção. Às vezes você está construindo uma casa, dando o seu jeito para fazer, já que você e eu não tem aquele dinheiro para contratar um engenheiro X para fazer a sua obra, e você vai lá e contrata o seu fulano, e ele começa a fazer, daqui a pouco lá vem alguém te perturbar. Eu me lembro da construção da minha casa, quando eu comecei a reformar, quando eu comecei a reforma lá atrás, alguém disse assim, eu não tenho um terreno para fazer um canteiro de obras. Entende? Então o caminhão chega, estaciona, derruba o material na rua
e o pedreiro coloca para dentro. Guarda, porque tem que arrumar lugar. Da última vez, tive até que retirar o carro da minha garagem e um vizinho me emprestou a garagem dele para que eu pudesse deixar o meu carro. Mas me lembro de que alguém que estava supostamente fazendo uma limpeza no seu quintal, disse assim: eu não sei porque essas pessoas nesse tom, pessoas fazem tanta bagunça para fazer esse tipo de trabalho, porque o cara colocou o caminhão de areia e o caminhão de areia foi depositado na rua. Aí eu observei e fiquei pensando, o que ela pensa? Talvez, irmão, ela se sinta dona da minha casa. Talvez seja isso. Ou com condições de comprar a minha casa. Se quiser comprar, e a irmã Cida também quiser, junto comigo, vender, a gente pode pensar. Mas as pessoas, nem mesmo quando você constrói, quando você prospera, existe alguém que fica feliz. Não é? E ele quer te manipular de algum jeito. Ele quer tentar fazer você parar. Quando se fala nisso, aí eu trago de volta para a igreja. A igreja não muda. O que é a igreja? A igreja é um corpo de recuperação, de reabilitação, ressocialização. A igreja é o lugar mais importante que se pode pensar. Porque quantos de nós entramos na igreja arruinados e a igreja mudou a nossa vida? Quantos de nós entraram na igreja e estavam fora da sociedade, mas hoje estão inclusos na sociedade? E qual a experiência de muitos de vocês dentro da igreja? Quando você pensa, qual é a experiência que eu tenho na igreja? Quando alguém falar para você, olha, eu não gosto de ser crente, eu não gosto dos crentes porque os crentes são tapados. Eu não gosto dos crentes porque os crentes são bitolados. Eu não gosto dos crentes porque os crentes não entendem, os crentes, e tem os que são preconceituosos, e eu vou dar tem dois tipos de discurso. O primeiro é o discurso do preconceito, e o segundo é o discurso da intolerância. Qual é o discurso do preconceito e qual é o discurso da intolerância? O discurso do preconceito é aquele que cria em você, gera em você um sentimento contra alguém. Esse é o discurso do preconceito. Então, por exemplo, eu não gosto da irmã Cida porque ela é desse jeito. Eu não gosto da Renata porque ela é daquele jeito. Não gosto do William, não gosto do Mel. E eles são daquele jeito. Olha, essa pessoa, ela fala isso de fulano, ela faz aquilo outro, e vai gerando em você um sentimento ruim. Esse é o discurso preconceituoso. E qual é o da intolerância? É o efeito, é a manifestação do sentimento ruim gerado em você em relação a outra pessoa. Então você maltrata a pessoa, você expulsa a pessoa, você espanca a pessoa. Esse é o discurso da intolerância. Então, contra a igreja, quantos discursos, e dentro da igreja, muitas vezes existe isso. Olha, essa pessoa é horrorosa. Eu me lembro que alguém um dia disse assim para mim, eu achava, pelo que eu tinha escutado a seu respeito, olha o discurso do preconceito, que o senhor era uma pessoa extremamente impossível de conviver. Aí nós temos o discurso do preconceito, porque alguém formou um preconceito contra mim. Mas quando essa pessoa se encontrou comigo e teve o tete-a-tete comigo, ele disse, mas não é aquilo que eu ouvi. Se ele tivesse recusado a oportunidade de se encontrar comigo, motivado por aquele sentimento ruim,
que criaram nele a meu respeito, ele estava no discurso intolerante. Porque ele não queria a minha presença, ele não tolera. Então, o que acontece nesse período todo? Quantos discursos intolerantes a igreja recebe? E quando você escutar uma coisa dessa, diga assim, não gosto da igreja, porque a igreja é cafona, a igreja é quadrada, os crentes são bitolados, e você vai dizer assim, mentira. E esse é um discurso preconceituoso. E talvez você é um intolerante, porque a igreja, eu vou dar a minha experiência de igreja. Qual é a sua experiência de igreja? Conte a sua experiência. Pois era isso que Jesus acaba de dizer. Quando Herodes diz assim, saia daqui, ele diz, você vai contar para ele a minha experiência, e a experiência que eu estou dando aos que comigo estão. E qual era a experiência daqueles que estavam com Jesus? Eles eram libertos, demônios expulsos, enfermos curados. E a sua experiência? Talvez você não teve demônio que saiu do seu corpo, mas qual foi a sua experiência? A sua experiência de evangelho não se limita ao ambiente apenas da igreja, mas a sua experiência vai além. Como, pastor? Na igreja, você foi incentivado a quantas outras coisas? Este ano, quantas experiências a igreja promoveu na vida dos seus membros, a começar da minha experiência. Podemos renomar, podemos citar, podemos, aliás, enumerar aqui. Vamos começar aqui. Vanessa acabou de dizer que passou a tocar um instrumento na pandemia. Alguma vez na vida, a não ser quando você pegou aquele violão, que eu me lembro lá atrás que você já tocava um violão. Olha só como que a vida dela, a sua, a dela e de tantos outros irmãos, não só nessa área, mas em outras áreas. Quando alguém disser para você, não vou à igreja, porque a igreja é um lugar de gente bitolada, você vai dizer, você está enganado, é preconceituoso, e se não for por isso, é intolerante, porque a igreja me colocou na arte, a igreja me colocou na cultura, a igreja me incentivou aos estudos, a igreja me incluiu mais ainda, me inseriu na sociedade, para a glória do nome do meu Senhor. E ela reabilitou muitas pessoas. A igreja reabilita pessoas, glória ao Senhor. E isso precisa ser dito, como eu testemunhei aqui para vocês. Alguns estão revendo. Hoje eu recebi uma mensagem como esta. Como seria bom, como é bom conhecer um crente igual a você. Eu estou falando de um ateu. Eu estou falando de um ateu, que geralmente o ateu diz assim, geralmente, crente não existe. E você vai perguntar, pastor, do que você falou com ele? Eu não falei absolutamente nada, mas a forma de eu andar, a forma de eu tratar, a forma de eu agir, a forma de eu pronunciar sobre o meu Deus, a forma de eu usar a minha Bíblia, a forma de eu não sorrir com as brincadeiras de crente, deu testemunho dos crentes, do Deus que eu sirvo, para aquele que não gosta de crente. Esse é o nosso Deus, diga glória ao Senhor. Então, qual é a sua experiência? Mas, como é bom, voltando ao tema, ao texto, como é bom estar reunido na presença de Jesus, sentir o cuidado de Deus, como Deus tem cuidado da gente. Já parou para pensar como Deus tem cuidado de você? Deus tem tanto cuidado de nós, que não nos permite ser enganados. Que tipo de engano? Por exemplo, o engano das teologias mentirosas, que dizem que o crente não passa por provação, que dizem que a pobreza, qualquer coisa semelhante é pecado. Não, isso é mentira, isso é engano. Não é isso, não é verdade. A verdade é que nós
mesmo nas aflições, mesmo servindo a Deus, a gente pode passar por grandes dificuldades, seja elas de qualquer área que for. Mas, irmão, contudo, apesar de tudo, o que é importante a gente ter em mente? Que a gente tem uma missão. E esta missão, ela só é cumprida se a gente caminhar em 3 tempos. Qual o primeiro tempo? É o hoje. Eu tenho que caminhar hoje. Jesus disse assim, importa caminhar hoje, agora. Eu não posso parar. É interessante, irmão, que quantas vezes, na hora do agora, no tempo do agora, eu quero parar. Quantas vezes? Quantas vezes no tempo do agora? O agora é um momento super interessante na nossa vida, porque uma hora, em algum momento, o agora, eu estou muito alegre, mas em outro momento, o agora, eu estou muito triste, e por isso eu não quero caminhar. Segundo ponto, eu preciso entender que eu não posso parar, e qualquer momento do agora, em qualquer condição que eu esteja no agora, eu não posso parar, eu tenho que caminhar, eu preciso caminhar. Olha o que Jesus diz, importa contudo caminhar hoje. Caminhar, irmão, não é correr, caminhar não é parar, caminhar é estabelecer o ritmo e andar nele, em direção a um lugar. Então a gente precisa estabelecer o ritmo da caminhada. Nesse caso, Jesus estava em direção a uma delas. E qual é, aliás, a uma direção. E qual era a direção de Jesus? O terceiro dia. E o que ia acontecer no terceiro dia? A ressurreição. E quando ele ressuscitasse, ele diria, de uma vez por todas, estaria consumado. Porque a nossa fé está fundamentada está em cima. A nossa fé não está por baixo, sob. A nossa fé está sobre, por cima. Aliás, em cima deste fundamento. Qual é o fundamento? É o fundamento da ressurreição. Se Jesus tivesse parado, nós, hoje, seria muito melhor a gente fazer como muitos fazem. Quando muitos fazem, o quê? Vamos comer bastante pernil, carne no dia de ontem, para hoje ter bastante dor de barriga, para amanhã não ir na igreja. Mais ou menos isso. Pensando na hipótese do culto. Comi tanto hoje, hoje é a festa. Amanhã é sábado, e o culto é domingo. Então eu como muito hoje, porque amanhã eu não fico bem, no outro dia dá dor de cabeça e eu não vou ao culto. Me lembro de uma irmã, que ela sempre orou para que chovesse no horário do culto, porque ela não queria ir ao culto. E até hoje, ela não quer ir ao culto. E eu falo com ela assim, eu digo assim, me diga que você deu glória a Deus. Ela disse não. Por quê? Porque não choveu. Mas quando chove, ela dá glória a Deus. Então, irmão, mas há pessoas que pensam nessa hipótese, importa caminhar. Qual é o seu plano? Aqui nós temos um Cristo que tem um plano, ele tem uma missão, e estava clara. A missão para Jesus estava clara. Quando ele diz assim, ao terceiro dia terminarei, ele está falando do cumprimento da missão. Mas quando ele diz, diga ao Herodes que os demônios são expulsos, diga ao Herodes que os enfermos são curados, é o que eu estou fazendo hoje, é o caminhar hoje. Temos um plano a cumprir, mas a questão é, o que fazemos hoje? Depois ele diz, importa caminhar amanhã, cada dia, um dia após outro, um trabalho após outro, um passo após outro. É assim que a gente tem que fazer. Nós, às vezes, queremos fazer tudo numa vez só, tudo numa caminhada só, tudo num passo só, mas não é isso que Deus quer. Olha, irmãos, temos que fazer uma coisa hoje, outra amanhã, e outra é até cumprir a missão.
Então nós vamos estabelecer um ritmo para andar e não se cansar, para não parar. E aí ele diz, importa caminhar hoje, o primeiro tempo é o hoje, o segundo tempo é o amanhã. E eu quero fazer uma pergunta para você, hoje, o que você está fazendo? E amanhã, o que você planejou para fazer nesse trabalho? E depois de amanhã, qual é o seu planejamento para depois de amanhã? O irmão Ivan acabou de falar que vai construir lá no Nordeste. É um plano que ele está fazendo. O que importa? Qual é o seu plano para hoje? Irmão, escute aqui. Um dos maiores desastres que a gente tem, muitas vezes, que a gente se depara ao compartilhar com alguém, é quando você fala assim, o que você quer ser na vida? Ele diz assim, não sei. Aí passa 3, 4, 5 anos, você pergunta para a pessoa de novo, o que você quer ser? Ele diz, eu não sei. Aí passa mais 5 anos, ele está com 30. O que você quer ser? Ele diz, eu não sei. Já passaram 15 anos e o cara não sabe o que fazer. Então ele não fez o nada ontem, ele não fez o nada hoje e não tem nada planejado para o amanhã. Olha que coisa trágica. Mas eu pergunto a vocês, o que você está fazendo hoje? Se perguntar para mim, eu digo, eu estou me preparando. Para quê? Para um ministério mais amplo. Como assim? Amplo em como? Amplo de que forma? Eu vou dizer, eu sempre acreditei que a igreja precisa sair das 4 paredes. Esse aqui é como se fosse aquele momento que vai acontecer no Brasil, já está acontecendo nos países fora do Brasil. Todo brasileiro, ainda, por enquanto, tem que ir ao posto de combustível. Um gás, outro gasolina ou álcool, mas você entra lá, enche o tanque do seu automóvel, seu veículo, e sai. Em alguns países, já não se faz mais isso. Isso já está sendo retirado. Por quê? Porque o carregamento de energia, carros elétricos, já está sendo instalado nas rodovias. Então você paga. Aí você vai naquela faixinha bem certinha onde está instalado aquilo ali, porque você está andando com carro bateria, e a bateria do seu carro está acabando, você precisa recarregar. Então você encosta naquela faixazinha, você já pagou pelo que vai usar, vai bem naquela faixa, aciona o controle em cima da faixa e o seu carro, naquele ponto certinho, ele vai carregar o combustível do seu veículo sem que você precisa parar. Olha que coisa mais linda. Os frentistas de postos precisam pensar o que vão fazer amanhã, porque eles estão com os dias já contados. Isso é verdade. Já estão com os dias contados. A coisa vai mudar, e vai mudar muito. Não é só frentista, como são os recepcionistas, como são tantas outras profissões que precisam se reformular, pensar no que vão fazer. Agora escute, irmão, de toda forma, o que eu penso ser a igreja? Eu penso ser a igreja esse momento em que a gente entra e que a gente recarrega a nossa bateria, e que a gente recarrega as nossas energias, em que a gente estrutura trabalhos e que a gente sai para fazer. Execução. Como assim, pastor? De muitas formas, de muitas frentes que a gente precisa pensar. Então, o que eu estou fazendo hoje? Eu digo, eu estou me preparando para o amanhã. Eu estou me preparando para o depois. Mas como assim? Então estamos estruturando um ministério mais consistente, que nós vamos atuar em várias frentes, e que a gente vai de forma mais firme, irmão, produzir
é esta palavra que eu quero usar. Produzir homens de Deus, mulheres de Deus, pregadores, missionários. Esta igreja precisa ser uma agência evangelizadora. Esta igreja precisa ser uma produtora de ganhador de almas, que dê prova, que façam as pessoas perguntar a você, como tem perguntado a mim. Algumas pessoas têm perguntado a mim, por favor, me diga como é a sua experiência com Deus. Porque é muito diferente de tudo que eu já estou vendo. Não faço nada. O que eu faço é seguir a Bíblia do meu Senhor. Então, nós precisamos, porque está na Bíblia, que pedirão razão da sua fé. E você vai precisar dizer quem é o seu Deus. Que esta igreja produza, que esse menino que hoje está aqui, recém, de 1 aninho, com todo o vigor, com essa energia que ele tem, glória, e ele está levantando a mão e dando glória a Deus, ó, vocês viram aí? Ele acabou de levantar a mão e dando glória a Deus, ó. Ele sabia que eu estava falando dele. Que esse menino, que todos esses meninos, olhem para mim, irmãos, que eles, aos 12 anos, se metam no meio dos doutores, como Jesus disse, e que eles abram o rolo do livro e preguem de maneira tal que eles, ao ouvirem, glorifiquem o nome do Senhor. De 10, vamos ter 1 ou 2 ou 3. Olha lá, ele está dizendo amém, ó. Não importa. Não importa, mas que eles coloquem a saúde dele nisso. Que ele dê toda a força dele nisso, irmão. Não só ele, pastor Marcos. Mas por que nós não fizemos assim? Escutem, olhem aqui para mim. Por que nós não fizemos assim com os que hoje já são adolescentes e jovens? Cada dia tem o seu tempo. Cada passo precisa ser dado no tempo. Escutem, irmãos, cada passo precisa ser dado no seu devido tempo. Não podemos dar um passo, não podemos pular do hoje para depois de amanhã. Nós só podemos pular do hoje para amanhã. Infelizmente, nós não conseguimos avançar muito, avançamos pouco. Por tudo que nós fizemos, nós já avançamos muito pouco. E deixamos a desejar ainda. Deixamos a desejar ainda. Observe, irmão, em algum momento do hoje, em algum momento do agora, nós paramos, nós sentamos, nós nos entregamos a cansaço, a canseira. E aí, alguns já não conseguem, alguns daqueles que estavam conosco não estão mais. Então nós não podemos ser assim. Temos que ser uma agência de missão. Temos que ser uma agência produtora de pregação, de pregadores, eloquentes. Não, eloquência, aquele que fala bem, que discursa bem, que fala com convicção. Oh, Senhor, abre os céus para mim, para nós. Se eu conseguir fazer ficarei muito feliz. Se conseguir cumprir o meu ministério, pelo menos com que saia daqui e arrebate multidões, eu ficarei muito feliz. Glória ao teu nome. Me lembro do testemunho do pastor Luiz Esquiriró, lá na República, na Praça da República, anos atrás. Por sinal, li um livro esta semana e mostrei para a Mancida, que traz o testemunho dele. Nem sei se ele sabe que ele está nesse testemunho, neste livro. Mas escutem, irmãos. Um jovem passou lá e deu um folheto para ele, convidando para que ele fosse assistir a um culto, e ele foi.
Ele pegou o panfleto, colocou no bolso. Dobrou, foi pro bingo, que ele era um jogador de bingo, gostava nisso. Ele era dono de uma fábrica. Olhem para mim aqui, irmãos. Não distraia a sua atenção, não. Fique tranquilo. Aí, então, quando ele está em casa, depois de ter passado o dia com aquele panfleto no bolso, com aquele panfletinho no bolso, no dia seguinte, o culto na Praça da República seria realizado em 2 ou 3 dias. Era um grupo de jovens que estava fazendo o culto lá. E ele resolveu ir passar por aquele culto e ouvir a pregação, por causa daquele jovem que entregou o convite para ele. Quem conheceu o testemunho do Dr. Luiz Esquiriró precisa saber. E ele lá foi. Ao chegar lá naquele culto que era próximo do cassino onde ele jogava, e eu ouvi muitas pregações dele, do cassino ao púlpito. E ele então ouviu uma pregação eloquente. O que era uma pregação eloquente? Uma pregação bem fundamentada, clara, bem exposta. E quando o pregador levantou o apelo, lá estava ele entregando a vida para Jesus. O Facebook publicou há poucos dias uma memória para mim. Eu não lembro se eu compartilhei, mas há 8 anos atrás, se eu não estou enganado, ou mais, ou 8 anos atrás ou mais, ele veio pregar aos 92 anos de idade, ali naquele centro universitário que tem ali no centro cultural que tem ali perto do Parque América. E eu fiz o convite aqui para a igreja, quem quisesse escutar o evangelista Luiz Esquiriró pregar naquele culto que estava sendo realizado lá. Os que foram comigo, alguns irmãos daqui da igreja foram comigo, eu não lembro quem, mas alguns foram comigo. Estava lotado. O pastor Luiz Esquiriró pregou em mais de 50 países. Pregou para 2 milhões de pessoas. Num culto só. E eu quero perguntar para vocês. Pergunto a vocês aqui. Qual é o nome daquele jovem que deu o panfleto para ele? Tem um livrinho na minha casa em que ele fala desse testemunho. Qual é o nome daquele jovem que deu o panfletinho para ele lá na Praça da República? Alguém conheceu? Nem eu e acho que nem ele. Mas escuta, irmãos, naquele culto que nós fomos lá, ele foi levado por 2 pessoas ao púlpito, porque já estava com aquela idade. Pregou por quase 1h40 que eu estava lá. Em pé. Em pé. Deu um testemunho, falou de um versículo da Bíblia e fez um apelo. Levantou uma multidão de gente para se render a Jesus. Depois ele fez apelo para orar pelos enfermos. Levantou-se outra multidão, ele orou por todos, impôs a mão na cabeça de um por um. E naquela noite, muitas pessoas testemunharam milagres naquele culto ali. Eu pergunto, qual é o nome daquele jovem? Quantas almas não está na bagagem daquele jovem que resolveu encarar a fila e ver um homem, dono de uma empresa, e dar a ele um convite para assistir uma pregação? Cadê esse jovem?
Onde está esse jovem? Esta igreja precisa produzir jovens que ganhem almas para o Senhor Jesus. E é para isso que estou caminhando hoje. E esse é o plano para caminhar amanhã. E também para depois. E quantos creem nisso, diga glória ao Senhor. Então vamos junto, igreja. Você quer isso, diga glória ao Senhor. Vamos avançar para a glória do nome do Senhor. Nós avançamos em 2021 com pandemia. Não tem problema. Ai, irmão, foi difícil, mas nós avançamos. Nós caminhamos hoje. Vamos caminhar amanhã. E vamos caminhar 2022. Glória ao Senhor. Vamos abrir a esteira, as portas. Vamos avançar para os campos. O nosso terceiro dia vai chegar. O de Jesus chegou. Ele foi morto, sepultado. Mas ao terceiro dia, ele rompeu os grilhões da morte e venceu. Nós vamos caminhar hoje. Vão nos apedrejar hoje. Vão nos criticar amanhã. Mas ao terceiro dia para nós. E nós vamos vencer, nós vamos ver a obra completa, diga glória ao Senhor. Quantos creem nisso, diga glória ao Senhor. Oh, aleluia, importa caminhar hoje, caminhar amanhã, e depois de amanhã. Aleluia, vamos caminhar, igreja. Glória ao nosso Deus. Glória ao nosso Deus. E quando eu fico pensando como foi a resposta que Herodes recebeu, a reação dele. Herodes deve ter dito assim: ó cara teimoso, ó cara folgado. Na linguagem deles, que petulância, que o seu adversário e o meu, o diabo, o nosso adversário, olhe para você e diga: você foi teimoso, você me desafiou, você é petulante, eu vou te colocar na sepultura, que ele tenha toda a fúria contra você, mas tenha absoluta certeza, que enquanto a mão de Deus estiver sobre nós, nós vamos avançar, diga glória ao nosso Deus.